Saudações a vocês! Eu sou o professor André Wagner Rodrigues e é com muita energia que hoje nós vamos falar sobre a história da Contra-Reforma. Se você gostou do tema, já vai deixando o seu joinha aí. Se você não é inscrito, faça isso agora. Ative o sininho para você receber todas as atualizações do nosso canal. Agora, sem mais delongas, vamos ao tema. E olha, para quem é novo aí no nosso canal, saiba que a gente já tem uma aula introdutória sobre esse tema, sobre a Reforma Protestante. Uma aula bem completa, mostrando pra gente aí um pouco de Lutero, de Calvino, de Henrique VIII, todas as mudanças que deram origem a uma nova igreja no Ocidente, a igreja protestante. Essa separação no próprio seio do cristianismo. Nós temos a igreja católica e agora nós temos a igreja protestante. E para quem estuda o protestantismo mais a fundo, sabe que toda a base teológica dessas religiões vão dar origem às igrejas evangélicas. Então, tá aí, na nossa história do Brasil também, uma profunda marca dessa reforma protestante. Gente, além desse tema também, para quem quer conhecer um pouquinho mais de todas essas mudanças do passado medieval agora para a Idade Moderna, tem um vídeo aqui também sobre o renascimento cultural, vale a pena você buscar para você entender como que existe essa transição até no plano do pensamento, que lógico vai impulsionar a própria reforma protestante. Mas hoje nós vamos falar justamente do movimento de contra-revolução, ou seja, o movimento de contra-reforma. A Igreja Católica vai ver o nascimento e a expansão da Igreja Protestante. Lógico que ela não vai ficar de braços cruzados. Ela vai fazer algo para tentar recuperar os seus fiéis. E isso tudo nesse movimento chamado de Contra-Reforma, que você vai começar a conhecer um pouco melhor agora. Gente, antes de definir para vocês Contra-Reforma e trazer todas as mudanças que a Igreja Católica precisou fazer para conter o avanço das religiões protestantes, queria que vocês se concentrassem nessa imagem, porque quando a gente fala de concílios, e eu vou falar de alguns aqui para vocês, o mais importante aconteceu na cidade de Trento, entre 1545 e 1563, eu vou explorar bastante isso, mas imagine agora a alta cúpula da igreja, o que a gente chama de alto clero. Pensando na hierarquia da Igreja Católica, são as pessoas que têm mais poder na igreja, eles vão se reunir dessa forma para pensar em propostas teóricas, mas sobretudo práticas, para tentar recuperar o valor da igreja. Então é importante pensar dessa forma contra a reforma. E aí, importante mostrar para você que, de forma conceitual, então trazendo uma definição que a Igreja Católica, com um movimento simultaneamente de renovação interna e de combate à expansão do protestantismo, lançou essa ação, chamada também de Contra-Reforma ou Reforma Católica. Isso aconteceu principalmente em algumas reuniões da alta cúpula da Igreja Católica, e o mais famoso deles aconteceu na cidade espanhola de Trento, o famoso Concílio de Trento, de 1545 a 1563, que foi o mais longo concílio da história da Igreja, e foi dividido em 3 períodos, logicamente, Não foi contínuo todos esses anos. Então, 1545 a 1549, sob o comando do Papa Paulo III, de 1551 a 1552, na época o Papa Júlio III, e 1562 a 1563, comandados aí pelos papas Marcelo II e Pio IV. Agora tem uma foto mais oficial, foto não, uma imagem, uma iconografia, mostrando pra gente aí essa reunião lá no século XVI, o famoso Concílio de Trento. Foi convocado então inicialmente, como eu disse, pelo Papa Paulo III, no qual se discutiram os problemas do cristianismo e também se definiu a atuação da Igreja diante da expansão do protestantismo. Também fez parte do movimento contra-reformista de reforma católica, então está aí uma definição inicial para a gente começar a entender tudo isso. Lembrando, para quem não assistiu, assiste a aula de reforma protestante, em especial o finalzinho dela, onde eu mostro aí a expansão na Europa da religião luterana, calvinista e anglicana. Ou seja, nós temos uma cisão no seio do cristianismo, e os protestantes eles estão crescendo, eles estão expandindo rapidamente. E é por isso que a Igreja Católica precisou fazer esse movimento para tentar conter o avanço e, lógico, buscar algumas renovações internas, já que ela estava sendo tão criticada. Importante mostrar que a primeira decisão, não no Concílio de Trento, ainda um pouco antes, em 1539, Inácio de Loyola, que vocês estão vendo aí,
ele era ligado à Igreja Católica, mas também ele era militar, e ele pensou em fazer uma nova ordem na igreja, a ordem dos jesuítas, né, a Companhia de Jesus. E o que seria isso? Seria uma ordem religiosa, braço direito da Igreja Católica, que ia ter como missão levar o cristianismo católico às terras conquistadas. Lembrando que, falando de 1539, quando esse movimento começa, né, nós já temos aí a América sendo descoberta, né, e sendo explorada, colonizada pelos europeus, em especial a Espanha e Portugal, que são países muito católicos, e também o Brasil. Então a catequese, né, esse movimento chamado Ordem dos Jesuítas, vão levar os ensinamentos cristãos católicos para as terras conquistadas, e isso, lógico, que vai ser um fôlego novo, uma população nova que a Igreja Católica agora vai tutelar, que vai trazer os ensinamentos cristãos. Ainda como motivo lá no Concílio de Trento, né, de mudanças internas, é importante falar para você do Índex dos Livros Proibidos. A Igreja Católica, se preocupando principalmente com ideias que estavam se proliferando, criticando principalmente a instituição, ela fez uma lista proibindo alguns livros de serem lidos pelos seus seguidores. Então, os fiéis católicos, eles não poderiam ter acesso a esse livro. Não só católicos, né? Fiéis cristãos não poderiam ter acesso a esses livros. Então, é uma lista muito grande, tá? Uma lista gigantesca de livros que não poderia cair na mão de cristãos, porque eles poderiam ser julgados até e condenados depois no Tribunal da Santa Inquisição, e eu vou explorar depois esse tema um pouquinho melhor para vocês. Ainda falando da Contra-Reforma, então já vamos falar desse tribunal, que nasceu no século XIII, estava desativado desde 1251, mas volta a funcionar depois do Concílio de Trento. Então, eu acho que vocês já ouviram falar bastante que a maior expressão, né, de perseguição e também até de tortura no século XVI, com o Tribunal da Inquisição, fazendo com que a Igreja Católica mostrasse, principalmente de forma violenta, o tamanho do seu poder. Então, nós temos aí um tribunal eclesiástico destinado a defender a fé católica e os bons costumes. Tinha poderes para prender, torturar e condenar, geralmente à morte na fogueira, os suspeitos de praticarem bruxaria ou outras religiões, especialmente o luteranismo e o judaísmo. Então, quando esse tribunal ele foi criado, é justamente para perseguir os não cristãos, aqueles que negavam os dogmas e doutrinas da igreja. Ele vai voltar com muita força agora para condenar todas as pessoas que praticassem outro tipo de religião que não a cristã. Então, gente, essas foram as ações mais importantes que a Igreja Católica colocou em prática a partir do Concílio de Trento, mas é importante mencionar aqui, para a gente ir finalizando a nossa aula, falar também das mudanças internas. Agora a gente tem uma idade mínima para ingresso no clero, né? 25 anos é a idade mínima para você fazer parte da igreja, e também só é possível fazê-la a partir de uma profunda formação teológica e do latim, já que a prática da simonia colocava muita gente sem habilidade nenhuma, né, com as Sagradas Escrituras, e isso manchava bastante a igreja, a história da Igreja Católica. Então, esse rigor acontecia agora, uma profunda formação dos padres, das pessoas que ingressavam na igreja, e também a prática do celibato, né, que é justamente pensar o corpo como se fosse um templo sagrado. Então, isso já é prática até hoje, né? Lógico que a gente sabe que existem muitos casos ainda de corrupção na Igreja Católica, inclusive, em todas as igrejas, lógico, mas o celibato ele foi colocado como prática, né, para quem quisesse ingressar no clero. Então tá aí, gente, algumas das principais ações que a igreja precisou fazer para retomar o seu nome. E a última, importante também falar para você, de uma arte específica da igreja, o famoso barroco, não sei se já ouviram falar, né? Então, o barroco é um movimento literário, artístico, filosófico, que buscava enaltecer os valores da igreja católica. Isso também no plano artístico, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. No meu tempo eu vou responder tudo isso para vocês. Como vocês perceberam, a Igreja Católica ela precisou, né, agir
justamente para recuperar, né, tudo aquilo que tinha perdido com as críticas, né, com tudo aquilo que levou à Reforma Protestante. Então é importante entender esse contexto também e principalmente esse lado de recuperação dos valores clericais ligados à Igreja Católica. Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por participar até o final desse vídeo. Se puder, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Estamos aqui para divulgar o conhecimento histórico de qualidade. Um abraço e até a próxima aula.